presidente, saúdo todos os colegas vereadores, Balejo, da imprensa que está aqui. Bom que esse projeto vá à votação mesmo. Como eu falei anteriormente na última sessão, 2011, eu, o então vereador Zibete, hoje prefeito, e o vereador Rafael Dalcin do PDT, brigamos muito para que esse número não fosse elevado. À época, nós tínhamos convicção que não seria necessário. Uma campanha muito forte entre os vereadores da época, obviamente não tem nada a ver com os vereadores aqui, mas eram os vereadores do PP, do PCdoB e do PT, na maioria conseguiram ampliar para o número de 11. Começou a atual legislatura, o PMDB, o MDB sempre com essa visão e com essa intenção, nos reunimos, eu, o Denir e o outro vereador, na casa do Denir, e ali o MDB, junto com a nossa assessoria jurídica, foi decidido que se faria nova proposta para reduzir. Por uma série de questões, a forma que foi apresentado, faltou debate, enfim, o projeto não foi aprovado. Mas agora volta então ao debate, eu acredito que é importante essa análise atual. Mas, presidente, o que me traz na tribuna aqui é o fato de que o prefeito Kish, o prefeito eleito Kish, anunciou na última semana o nome de alguns que farão parte diretamente do seu novo governo. Todas as pessoas ali, sem sombra de dúvida, demonstraram, e eu conheço algumas, muito qualificadas, sem sombra de dúvida, vão contribuir com o governo do Kish. Mas eu tinha que trazer aqui, e Denise, por favor, se conseguir colocar na tela aí uma mensagem, com relação ao nome da Proarte. Não tenho absolutamente nada contra, acredito que o Eliseu é uma pessoa preparada, é do meio cultural, é uma pessoa culta, seguramente vai desempenhar um bom papel. Mas eu tenho que fazer algumas ponderações aqui, e eu havia falado para o Dozan que ia fazer na semana passada, com relação a um comentário dele antes das eleições ou depois, enfim. A outra, por favor, Denise, antes a outra imagem. Ele fala num comentário lá que um abraço vai para o vereador Barani, grande analista de mídia, que não poupou ataques a mim e ao jornal. E eu quero fazer aqui um esclarecimento que eu espero que seja definitivo. Eu jamais ataquei o jornal, eu comecei essa história com o jornal, com o que o Eliseu fazia, porque era brutal, era avassalador as críticas infundadas que fazia à época ao vereador presidente Edenir com relação a essa mudança na casa. E eu só falava isso. Então, a partir daí que começou então essa história de que eu fiz ataque ao jornal. Ele prossegue, passou 4 anos falando de jornalismo e bolsonarismo na tribuna. Outro parêntese. O que eu falei aqui, senhores vereadores e quem nos assiste, é que qualquer partido tinha que ganhar do PT. Porque o PT tinha se corrompido, se provou que era uma quadrilha que tinha que ser alterado. E o Bolsonaro se apresentou, ganhou, e tirou o PT do poder. De certa forma, aqui fazendo um parêntese com as eleições agora de domingo, se demonstrou, a população não aceita mais isso, e a esquerda vai ter que se reinventar. O que ocorre com o Eliseu aqui, Denir, é que ele fez ativismo político durante todo esse tempo, atacando nós, porque eu falava mal do PT. Ele usava um meio de comunicação que tinha credibilidade na cidade. Ele usou esse meio de comunicação para criticar o PMDB, o vereador Baroni, o Denir, o prefeito, o Sartori. E eu provei aqui, vereador Ari, numa tribuna, quando ele falava que o jornal era imparcial, eu procurei 20 ou 30 edições passadas, está aqui na casa. Eu fiz um discurso aqui nessa tribuna. Eu não acredito, Ari, de 20 ou 30 edições, tinha 19 referências ao MDB. 19. Uma ao PP
e uma ao PT. Essa era a imparcialidade. O Eliseu dizia que daí eu atacava o jornal. Eu não aguento ver injustiças. E estavam fazendo injustiça com os presidentes dessa casa aqui. O Denir, fizeram com a Lourdinha, que era do partido. Então, esse foi o motivo principal. Eu espero que isso seja sacramentado. Eu não defendo Bolsonaro, eu sou contra a corrupção. E eu já venho falando para meus amigos, esse governo Bolsonaro está me decepcionando e muito na questão do combate à corrupção. Está deixando muito a desejar. Porque eu achei, e era certo, que a condenação, o cumprimento da sentença após a condenação em segundo grau era ponto certo que esse governo ia defender. Não. Além disso, criou o juiz de garantias, criou uma série de fatores e impedimentos que atravancam o combate à corrupção. Isso tudo depois que os filhos do Bolsonaro começaram a ser investigados. Então, esse é o meu posicionamento com relação ao governo. E digo mais, se vier o Lula na próxima, daqui em 2022, vou fazer o possível para que não se eleja. Pode ser qualquer um que se apresente, porque a esquerda tem que se reinventar, como o seu Eliseu também tem que se reinventar. Esse ideologismo, essa narrativa da esquerda já não tem mais espaço. Não tem mais espaço. E aí ele prossegue no comentário, em vez de se ocupar com o município. O Eliseu é uma pessoa culta. Se na visão do Eliseu, se preocupar com o município é fazer indicação para trocar lâmpada, fazer buraco, tapar buraco, boca de lobo, eu não sou, realmente eu não me preocupo com o município. Agora, se for para debater temas importantes aqui, como a redução do número de vereadores, a questão do álcool, da baderna que nós fizemos, a questão do Fundo Eu Projeto na área de segurança, que revolucionou a segurança e estabilizou de vez, democratizou o sistema da contrapartida dos estudantes, isso eu fiz. A Comissão de Fiscalização e Controle, Fábio e Groli, nós fizemos uma negociação que eu acredito que é inédita aqui nessa casa. Nos reunimos com o Sindispub, conseguimos postergar 3 meses a reposição da inflação que eles tinham direito. Quase 1 milhão de economia para os cofres do município. Para mim, isso é se preocupar para o município. Aí ele prossegue. Baroni foi o primeiro a levantar o dedo contra o grupo de Kirch, nessa palhaçada toda orquestrada pelo seu vereadorzinho. Não é meu vereadorzinho e eu não apontei o dedo para ninguém. A minha publicação inicial foi no momento de fúria e eu chamei de mau caráter, quem fez isso eu chamei antes e chamei depois também. Porque na minha convicção é mau caráter, é cafajeste. Então eu não apontei o dedo. É como falou o vereador Matheus. Se alguém serviu o chapéu para alguém, não é problema meu. Então, isso que eu quero dizer, e então, de uma vez por todas, encerrar e desejar que seja um baita trabalho que ele faça lá na ProArte, e ele termina com a palavra constrangedor. E aí eu quero que passe para a outra lâmina. Para mim, constrangedor também é isso. Uma foto que o vereador Kirch, em 2019, se encontra com o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, aqui em Carlos Barbosa, e num comentário do Eliseu, ele diz assim: nossa cidade definitivamente no fundo do poço. Isso não é ativismo político? Isso não é tomar partido descaradamente? Aí falam que eu sou contra a liberdade da imprensa. Por favor, eu jamais vou ser contra, a imprensa é importantíssima. Agora, eu não vou admitir, seja qual parte da imprensa que for, que use da imprensa para fazer ativismo político. É essa a questão. Então, presidente, para terminar, queria precisar fazer essa comunicação, porque a gente ouviu muita coisa. E eu volto a dizer, eu não concordo com injustiça. Não concordo. E seja quem for, se falar de um vereador que eu sei que é mentira, mesmo que seja da oposição, eu vou desmentir. Como eu já falei aqui, que nessa casa, que todos os vereadores são trabalhadores, ninguém jamais pegou o dinheiro
quis se beneficiar com o dinheiro público. E assim é meu jeito. Quiserem falar mal de mim, por eu não ser atuante e não ir nas comunidades, como eu ouvi, Denir, lá no bairro Triângulo, uma mulher falou para um amigo meu, disse que eu não fiz nada para o bairro. Mas não fazer nada para ela era não resolver o problema na frente da casa dela. Eu não resolvi, eu não fiz nada. Agora, minha concepção de atuação é essa que eu referi antes. Esses problemas que atendem um coletivo, todo o coletivo da cidade. Então, desejo mais uma vez sorte. Tenho certeza absoluta que todos os indicados têm muita competência, muita qualificação e vão fazer esse governo Kirsch, vão ajudar, sem sombra de dúvidas, no governo Kirsch para os próximos 4 anos. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Baroni. Realmente a minha linha de pensamento, ela segue muito com a tua, na forma de atuação nesta casa. Fui um vereador que fiz poucas indicações também. Prefiro atuar em outras áreas, e áreas realmente que são necessárias no desenvolvimento do município. Discussão de leis, apresentação de projetos de leis, buscar verbas, fazer com que realmente o município se desenvolva. Trocar lâmpadas, limpar boca de lobo, patrulhar a estrada, isso é um compromisso, é um dever do Poder Executivo. Nós somos fiscalizadores do serviço para ver se está bem feito. Então, tenho essa linha de pensamento. Talvez fomos mal interpretados nesta linha de pensamentos, porque não atendemos, muitas vezes, coisas particulares, coisas individuais, que acho que o vereador não está sendo pago para isto. Está sendo pago para pensar o município 20, 30 anos na frente. Quanto se referiu ao Eliseu, sempre tive um respeito por ele, porque ele é um intelectual, estudou para ser jornalista, mas com certeza eu sofri muito como presidente desta casa e nunca respondi a ele. Quem respondeu foi o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que tudo o que foi feito aqui foi amplamente aprovado por unanimidade. Tiveram aqui, fizeram, porque teve denúncia, porque teve aqui, buscaram imagens, buscaram realmente se era madeira, se não era madeira, e saiu daqui, Luciano, de cabeça erguida. Nesses 8 anos de legislatura, dever cumprido. E tenho certeza absoluta que os feitos que o nosso partido fez por Carlos Barbosa ficam na história. E não é mensagens que vão diminuir a nossa atitude e a nossa atuação. Então, só isso para enaltecer e dizer que compactuo com tuas palavras. Obrigado, vereador. E para concluir, essa fanatismo não faz bem para ninguém. E o diretor nomeado ou indicado para Poate vai ter que saber conviver com isso. Porque o partido do prefeito Kirsch, o prefeito eleito, é PP. O PP é a base do centrão que dá sustentação ao Bolsonaro. Então, vai ter que esquecer esse ideologismo para conseguir administrar, tocar o serviço dele, que é importante, que vai ser administrado. Vereador Ari? Sim, vereador Baroni, obrigado pela parte. Eu quero seguir na linha do Eliseu. Eu não tenho nada a ver. Mas filiados ao PP, partido há 40 anos, ele na época ele nunca teve muito respeito. Não só com o tempo parece, mas antes é uma
Obrigado, vereador. Tem mais um minuto? Tá, obrigado. Exatamente, Ari. Então, eu não sei qual é o motivo. Eu tenho certeza absoluta que ele tem todas as indicações, todo o conhecimento, a qualificação necessária para assumir o cargo de diretor da Proarte. Só que tem que se livrar de alguns paradigmas, alguns conceitos que a gente tem, adotar algum político de estimação, porque não dá certo. Eu cansei de falar nessa tribuna aqui que o PMDB tem muitos calhordas lá no governo, no nível federal. Tem o Cunha, que está preso até hoje, Sérgio Cabral, tem uma leva de outros. Então todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Então não se pode abraçar eternamente uma sigla partidária e sair usando um meio de comunicação para atingir outros por isso ou aquilo. Então, boa sorte aos indicados, tenho certeza que farão um bom trabalho durante esses 4 anos. Obrigado, presidente.